Vamos lá, gente, para mais um vídeo de hoje. O nosso vídeo hoje vai ser o aspecto diferencial entre o conceito do que seria organização como uma função administrativa e propriamente as estruturas organizacionais. É interessante termos como diferenciar esses aspectos. Por quê, Heron? É algo corriqueiro nas provas e muitas vezes os alunos eles confundem o que seria organização e o que seria de forma conceitual uma estrutura. Vou mostrar para vocês. Antes de iniciarmos, não deixa de acompanhar, não deixa de seguir o canal, se inscreve no canal, dá um clique lá no sino e você vai receber as notificações. Não deixa de colocar o seu like, beleza? Vem comigo aqui agora, aqui. Própria divulgação do nosso canal no YouTube, não deixe de seguir lá nas redes sociais e aqui a minha fanpage lá no Facebook, não deixe de seguir o Professor Heron lá no Instagram. Aqui, gente, nós temos o conceito, eu coloquei o conceito de estrutura e coloquei a definição de organização. Gente, o que eu preciso mostrar de forma inicial é que o conceito de organização ele é um conceito bem abrangente. O conceito de organização ele compreende a estrutura organizacional e ainda vou te dar um detalhe dentro da forma conceitual sobre a organização que lá vai aparecer a departamentalização. Alguns editais de concurso eles não trazem claramente função organização. Eles trazem estrutura organizacional. Por isso, eu coloquei esse tópico. Vem comigo para a gente entender o que seria o aspecto conceitual sobre a organização. Vem comigo. Segundo o professor Djalma de Oliveira, na sua obra, ele traz claramente que a organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades. O bom, quando fazemos essa relação de agrupamento de atividades, você vai lembrar que esse conceito é o conceito de departamentalização. Esse é o conceito de departamentalização, agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance. Você sabe que a organização em si, ela busca alcançar objetivos. Agora, um conceito clássico do professor Maximiano, ele deixa claramente que uma organização nada mais é do que um sistema de recursos que procura alcançar objetivos. Em outras palavras, organizar é desenhar. Se organizar é desenhar, aqui nós temos uma estrutura. Então, as organizações, independente se ela tem fim lucrativo ou não, elas são dotadas de estrutura. Esse desenhar é porque as organizações, elas possuem um layout. O que eu preciso mostrar para vocês é que dentro do contexto evolutivo, existem vários tipos de estrutura. As estruturas elas vão sendo modificadas de acordo com a evolução. Então a forma de abrangência das nossas organizações elas também vão mudando, isso de acordo com a evolução. Por exemplo, eu posso citar uma estrutura linear. A estrutura linear ela é totalmente diferente de uma estrutura divisional. Esse aspecto diferencial é o que vai cair na nossa prova. Então, as estruturas, elas contêm pessoas, elas contêm recursos para alcançar um respectivo objetivo. Só que cada uma dessas estruturas, elas são influenciadas com a forma de pensar na época. Então, isso vai ocorrer no quê? Uma evolução. O conceito de organização, ele é um conceito que traz claramente os aspectos de departamento, departamentalização. Vai ser um próximo vídeo nosso. Departamentalização seria um pedaço da organização que esse pedaço, ele traz uma finalidade específica. Por isso é que existem os tipos de departamentos. As organizações são dotadas de departamento, cada departamento traz uma característica específica. Por exemplo, posso citar a área funcional, a área geográfica, a área cliente, produto, serviço, e assim por diante. E isso é o que chamamos de tipos de departamentalização. Então, nesse contexto, você vai entendendo que na forma abrangente, o próprio conceito de organização, ele traz claramente o quê? Os aspectos da existência de estrutura. Por isso, quando é cobrado em provas, eles trazem só o termo estrutura organizacional, ok? Vem aqui comigo. Então, desenhar/montar a estrutura da empresa, instituição, de modo a facilitar o alcance de quem? Dos resultados. Para o mestre Chiavenato, na sua obra, ele traz que a organização possui como princípios
fundamentais, a divisão do trabalho. Se há divisão do trabalho, você vai lembrar que nessa forma apresentada, podemos falar de uma hierarquia. Por que, Heron? Alguém está na parte de cima, alguém vai estar na parte de baixo. Outro, alguém vai ser especializado. Se divide o trabalho, nós vamos agora estabelecer uma especialização. A hierarquia, como já foi citado, e a sua amplitude administrativa. O tipo de amplitude, ela pode ser analisada de duas formas. Isso é bem interessante. Por que, Heron? Eu tenho uma amplitude administrativa estreita. Se ela é estreita, temos um controle rígido. Se temos um controle rígido, esse modelo, ele é um modelo mecanicista. É lá no iniciozinho das nossas evoluções, lá na nossa estrutura linear. Se eu tenho uma amplitude administrativa larga, eu tenho uma amplitude administrativa horizontal, mais especializada. Ela é ligada ao nosso modelo orgânico. Perceba, falei de duas extremidades para vocês. Então, essas duas extremidades, ela compreende o aspecto de evolução existente. E é isso que vai ser cobrado na nossa prova. Então, presta atenção a essa forma de apresentação. Vem comigo. Tendo como exemplo as empresas que são divididas por setores especializados, onde cada setor possui um gerente que tem como objetivo organizar e distribuir as tarefas. Se distribui tarefa, você distribui as atividades dentro da organização. Conceito de estrutura. Olha como é interessante o conceito de estrutura. Um dos renomados autores na área é o professor Vasconcelos, e na sua obra ele deixa claramente que entende estrutura como resultado de um processo, no qual a autoridade ela é distribuída. Se a autoridade é distribuída ao longo da organização, isso aqui podemos falar de uma divisão do trabalho. Então, atividades são especificadas desde os níveis mais baixos até a alta administração, divisão do trabalho. E um sistema de comunicação, existe esse processo de comunicação e delineado, permitindo que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que eles lhe compete para o alcance dos objetivos da organização. Perceba que o conceito de estrutura, ele traz os aspectos de divisão do trabalho. Outro conceito, agora de Stoner, estrutura organizacional, forma pelo qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Isso já caiu várias vezes na prova da Fundação Carlos Chagas. Outro é estabelecer os aspectos diferenciais. Gente, aqui eu fiz um resumex para vocês. Peguei o entendimento de várias doutrinas, coloquei nesse quadro. Esse quadro brevemente estará no meu livro, na minha obra que será lançada. Então, esse quadro ele traz a organização, ela pode ser vista, presta atenção, como uma função administrativa. A organização, ela pode ser vista como uma empresa com fins lucrativos. Ela pode ser vista como uma entidade social. É uma entidade que utiliza recursos, pessoas, tem objetivos a serem alcançados, só que sem fins lucrativos. O que é uma empresa? Nós temos recursos, pessoas, objetivos, só que com fins lucrativos. Heron, o que é uma organização sendo analisada como uma função administrativa? Aquela função que compõe um processo administrativo. Essa função é uma função que estabelece a forma de poder alocar recursos, divisão do trabalho, se divide o trabalho, divide as nossas atividades. Outro contexto, podemos falar de uma estrutura organizacional, podemos falar também de departamentalizações ou departamentalização. Heron, faltou agora, dentro desse contexto a ser analisado aqui, o que é a administração. Existe um outro vídeo aqui no próprio canal que eu falei sobre a administração. A administração ela tem que ser vista como uma ciência. Ciência dotada de princípios, princípios que orientam e norteiam essas ações. A administração, ela utiliza um processo. Esse processo é o processo administrativo. Nessa forma apresentada, utilizamos 4 funções: função planejamento, função organização, que é o conceito que nós estamos utilizando nesse vídeo hoje, fazendo uma relação com as estruturas para que você possa entender. E nesse aspecto, você consegue sim fazer essa relação. E a administração, ela é vista como um processo. Processo que as pessoas utilizam recursos para alcançar objetivos de forma eficiente e de forma eficaz. Nesse quadro, consegui mostrar para vocês todos os aspectos diferenciais. Vem aqui comigo. Eu tenho organização, empresa, administração, entidade e estrutura. Heron, se eu falo de estrutura, você lembra de divisão do trabalho. Porque as estruturas, elas fazem essa relação. Então, divisão do trabalho. A organização, ela pode ser vista como uma função
administrativa. Aqui pode ser também ser chamado de entidade. Só que aqui tem fins lucrativos. Essa daqui é sem fins lucrativos, ó. E a administração, ela é uma ciência. São esses aspectos que precisamos diretamente estudar. Isso é muito corriqueiro em ser cobrado em prova. Presta atenção. Você está se preparando para um concurso público, você precisa saber diferenciar e entender os porquês de como isso pode cair na sua prova. Já vi por diversas vezes, lá nas opções, uma prova ABCDE, que ele traz esse contexto. Cuidado para não confundir. Se ele realmente colocar lá empresa ou entidade, ele tem que deixar claramente o aspecto de fins lucrativos. Isso para ser relacionado com o aspecto de empresa. Se for uma entidade social, ela não tem fins lucrativos. Beleza? Não deixa de compartilhar esse vídeo, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha com os teus amigos, não deixa de me seguir nas redes sociais, divulga esse trabalho, faz com que esse trabalho realmente possa ter uma expansão, que possa chegar em outras pessoas que estão se preparando para concurso. Eu acho que são dicas válidas, são dicas preciosas, dicas que realmente dá para ajudar quem se prepara para concurso. Não deixa de acionar o sininho que tem, você recebe as notificações e quero constantemente estar postando vídeos que possam ajudar os nossos alunos. Não deixa aqui embaixo, coloca o teu comentário, no início do vídeo apareceu o meu Instagram, apareceu o assunto e faz com que esse canal cresça juntamente conosco na nossa preparação. Valeu, até mais e até a próxima.